Você já parou para pensar que o amor próprio, ele pode transformar as nossas vidas? Imagine você, se olhando em um espelho, ao invés de críticas, se enxergar com amor, responsabilidade, autoconfiança. Seria bom, não seria? Excelente. Muito bom. Hoje, nesse vídeo, vamos trazer para vocês o assunto do amor próprio. E no final dele, a gente vai trazer dicas práticas de como cultivá-lo. Eu sou a Daniela Eu sou a Danúbia. e nós estamos no canal Busca pela Evolução. Vamos para o vídeo? E o que é amor próprio para você? Para mim, o amor próprio, ele vem da definição do próprio amor. Vou entrar numa parte muito filosófica, porque para mim o amor, a humanidade ainda não conheceu de fato. Mas assim, vamos olhar para o amor que a gente mais reconhece como amor, que é o amor da mãe com os filhos. Tomando como parâmetro o amor de uma mãe, eu acho que o amor próprio é o quê? É quando você faz por você tudo que você consegue fazer para você expandir, para você evoluir, para você estar bem em todos os aspectos, que é mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, de corpo, de alma, enfim. Aí, por isso que engloba muita coisa, né, o amor próprio. Uma reflexão que eu gostaria de trazer é que as pessoas confundem amor próprio com vaidade ou egoísmo. Eu querer fazer algo pra mim não é ser egoísta. Eu me priorizar não é ser egoísta. Eu demonstrar o auto-amor pra mim mesma. Normalmente, terão coisas que a gente vai precisar priorizar uma coisa em detrimento à outra. Eventualmente não, mas quando eu me priorizo, eu estou demonstrando meu auto-amor. Então, isso é uma confusão, acho que socialmente se cria, né, que deturpa, né, as informações. O amor próprio, ele não tem a ver com egoísmo, né? O egoísmo é a pessoa querer tudo para si, querer fazer as coisas sem se preocupar com as outras pessoas. Agora, o amor próprio, ele não é sobre isso. É sobre você fazer por você, em primeiro lugar. É claro, né? Você se preocupa com os outros, mas aí depende da personalidade da pessoa. E eu acho que, infelizmente, a gente tem uma mania de confundir uma coisa com a outra, né? Muitas coisas são aprendidas de forma equivocada. Então, quando a gente fala de amor próprio, que a gente começa a trabalhar o amor próprio e a gente traz os exercícios de, por exemplo, de se cuidar, né, de cuidar do cabelo, vai lá hidratar o cabelo, hidratar o corpo. Isso não é vaidade, né? Dependendo, acho que se for depende da extremo, dose. sim, né? Isso. Depende da dose. Se cuidar pelo ato do cuidado não é vaidade. É um autocuidado, né, que vai lá cultivar o seu auto-amor. Como nós desenvolvemos o amor próprio? Então, tudo é um aprendizado, né? Como que a gente aprende as coisas? Lá na infância, a gente imita os nossos cuidadores, nossos pais, né, os avós, os cuidadores em geral. Então, como que a gente aprende a falar, a andar, tudo, né? A escrever? A gente aprende imitando. O processo de aprendizado é o seguinte: a gente imita e a gente checa se aquilo que a gente está fazendo está de acordo com o que a gente está imitando. Então, o amor próprio é a mesma coisa. A gente vai receber uma informação dos nossos cuidadores, né, das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai checar se aquilo está de acordo conosco. Só que nós não temos uma personalidade formada, a gente não tem bagagem para dizer que sim, isso combina comigo ou não, isso não combina quando criança, né? Você tá falando? Sim, lá no início, na formação do amor próprio, que é na infância. Depois você vai para a adolescência, ela sobe um degrauzinho, né? Então você ainda precisa de muita validação externa. Até a gente chegar na fase adulta, quando a gente se conhece de fato e a gente entende, então a gente consegue separar o que é do outro e o que é nosso. Então, quando alguém vir falar do meu cabelo e falar que o seu cabelo é feio, dessa cor, ou desse jeito liso ou enrolado, eu vou saber separar e dizer, não, esse cabelo é o meu cabelo. É o cabelo que eu gosto, é o cabelo que eu amo, é o que eu cultivei. Ou seja, na fase adulta, a gente consegue separar dentro dessa comparação o que serve para mim e o que não serve. Só que assim, hoje em dia nós temos as redes sociais que traz um agravante, né? Que a gente acaba fazendo, ampliando essas comparações. Então a gente não se compara mais com os nossos colegas, nossos familiares. A gente se compara com um universo inteiro, né? E quando a gente entra nessas comparações, a gente abala a construção do amor próprio. Ao cultivar o amor próprio, a gente se depara com uma dificuldade de cultivar a nossa própria autenticidade. Por quê?
Porque a gente vai lá e entra na comparação. Quando a gente enxerga que a gente não tá dentro de um padrão ou dentro de um estereótipo, a gente se quebra, meio que se quebra, né, para entrar dentro do padrão, de alguma forma, com a necessidade de ser aceito. Então, a gente acaba aceitando se quebrar. A gente preza pelo autoconhecimento, além da gente se conhecer, a gente se protege também dos estereótipos. A gente sabe quem a gente é. Quando a gente sabe, a gente traz consciência. E a gente não deixa que nenhum estereótipo venha dizer quem eu sou ou quem eu devo ser para ser uma mulher bem resolvida, para ser uma mulher empoderada, ou para ser o homem, para ser um homem, um pai de família. Então, assim, a gente tem que estar bem forte, né, bem firme no nosso estudo do autoconhecimento e conhecer bastante a nossa individualidade, para a gente não cair nessas armadilhas, né? Porque isso mina o nosso auto-amor. Mas devemos nos comparar? O que você acha? Eu acho que não. A gente deve se comparar com ressalvas, né, de forma comedida, porque a gente aprende pela comparação. Não é a gente nos comparar, não comparar o nosso ser, mas a gente aprende por comparação. Então, o que a gente vai fazer, a gente compara, e isso é natural. Então, Inclusive, é importante a gente se comparar, muitos especialistas falam, né, pra gente se comparar com o nosso eu do passado, para que a gente tenha uma construção de evolução. E é bom também a gente, como você tinha mencionado sobre as redes sociais, a gente pegar aquelas pessoas que a gente se inspira, comparar, entre aspas, né? Ter um norte para que a gente veja, porque às vezes a gente não viveu ainda o que a gente deseja de fato. E aquela pessoa, talvez, ela tenha um norte pra gente, ela tá onde a gente quer, tá? Então, se for esse tipo de comparação, é saudável. Agora, se for uma comparação pro lado negativo, de inveja, eu já acho que não é viável. Normalmente, nas relações interpessoais, nós esperamos a validação do outro, a validação externa. Eu acredito que a validação externa, ela é válida, porque ela massageia, né, algo interno na gente, né? Traz um reconhecimento de algo que nós fizemos, ou do que realmente eu sou, ou da forma como a outra pessoa enxerga. Mas dentro das relações, a gente não pode perder o foco da nossa autenticidade. A gente vai se relacionar, a gente vai se mesclar ao outro em várias relações. No entanto, a gente não pode perder a nossa autenticidade. Tipo, eu sou dessa forma, a gente tem que ser quem a gente realmente é, indiferente da outra pessoa ou da situação. Então, a autenticidade, ela é muito importante, inclusive dentro da relação, pra gente ser quem é. A gente precisa, sim, se relacionar com as pessoas, mas independente de qualquer situação ou pessoa, a gente precisa ter a nossa autenticidade. Ressaltando o que realmente a gente gosta, o que a gente é, né, de fato. Ainda considerando dentro das relações, é importante a gente ressaltar a autoestima, que é um pilar bem importante pra gente construir uma relação saudável. O que você acha? O que eu acho? Já que a gente tá falando em relacionamento, eu acho que a gente tem que se construir por inteiro e estar feliz antes de entrar em relacionamento. Esse é o principal, na minha opinião. Estar inteiro, né? Inteiro, integralmente, é importante. E estar inteiro, integralmente, quer dizer você estar com seu amor próprio em dia, com a sua autoestima, sem inseguranças. Ainda que a gente tenha insegurança, a gente tem que estar cuidando das nossas inseguranças. Essas coisas tudo tem que ser tratadas antes de entrar em relacionamento. Tratamos se estamos numa relação. Então, o amor próprio é um pilar, com certeza, né? Com certeza é um dos principais, né? Então, aí quando a gente entra inteiro, né, sem partes quebradas, e com autenticidade, sendo eu, isso. Aí a gente consegue construir uma relação saudável. Algumas dicas práticas pra gente cultivar o nosso amor próprio é a gente se priorizar, é o autocuidado, é a gente fazer o que a gente gosta, ter um hobby. Nossa, que gostoso a gente fazer uma coisa que a gente gosta, né? É muito legal. Ler um livro, cuidar da sua mente, né? Estar com amigos, com pessoas que a gente gosta, cultivar as relações, né? Cuidar do corpo. É a gente ser bondoso com a gente mesmo. Quando a gente criar alguma meta, ser uma meta realista. Enfim, a gente fazer tudo por nós, né? A própria Bíblia diz amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente tem se amado, né? Então, né? Vamos se amar, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente percebe que o amor próprio é uma construção, é um exercício diário. Esse é o nosso convite para vocês hoje. Vamos nos amar mais e praticar o amor próprio. Curta, comenta e encaminha para o seu amigo também. Até o próximo vídeo.
Tchau!